O tema, como disse você, é um tema bastante palpitante, né? Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. E eu acho que o que mais as pessoas perguntam hoje, Léo, Guigo, é o que vai acontecer daqui para frente. Do ponto de vista bíblico, para aqueles que têm esperança, as projeções são as melhores. Do ponto de vista da racionalidade, para aqueles que tentam explicar, por exemplo, com a ciência, o que está acontecendo, eu vejo um cenário bastante temeroso. Mas tudo isso tem um propósito. Então, quando a gente fala de final ou sinais do fim dos tempos, não é para que haja desespero. A ideia da escatologia bíblica não é causar medo. O propósito da escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas, é exatamente gerar no nosso coração esperança. E é disso que a gente veio falar aqui nessa noite. Falar de esperança. Não viva de medo. Não. E a esperança tem nome. Esperança. Cristo Jesus. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Tem que sentir a presença. Glória a Deus. Então, eu estou muito agradecido pela oportunidade que vocês me concedem de estar aqui. É lógico, eu tenho muito juízo, tá? Léo, Guigo. Vocês receberam aqui recentemente uma das maiores autoridades deste país, e eu falo isso porque eu conheço pelo menos há 30 anos. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Eu não conheço ninguém que conheça tanto da escatologia bíblica, a escatologia bíblica pura, com essência de evangelho, que não cria misticismo, que não cria ideologia, como o pastor Napoleão Falcão. Então eu acredito que essas dúvidas, pelo menos as dúvidas que eventualmente surgiram aqui ao longo desse podcast em que ele participou, elas foram seguramente equacionadas. Então hoje a gente vai simplesmente conversar um pouquinho. Eu não quero me atrever a discutir um tema tão importante como esse, depois de ter esse conhecimento dessa visita tão ilustre, não é? Que vocês receberam aqui. Então, a minha palavra de gratidão ao querido Erivaldo Lima, o nosso contato aí, um grande querido e amigo, o meu filhão Davi Caleb, meu escudeiro fiel. Puxa, gente, que alegria. Eu estou me sentindo em casa aqui, viu? Daqui a pouco eu vou tirar o paletó e não se assustem se eu resolver querer pregar também. Tá? Glória a Deus. Pastor, o Napoleão Falcão realmente é uma lenda. Foi bênção demais. Não, ele é. Pastor Napoleão Falcão, um beijo no seu coração. Obrigado por ter feito parte aqui da mesa do GuigoCast. Realmente foi um aprendizado incrível para nós e para as pessoas que assistiram e continuam assistindo, porque é um vídeo que está viralizadaço aí nas redes sociais, para a honra e glória do Senhor Jesus. E destacar que o pastor Napoleão, eu cito o pastor Napoleão como um pilar na história, na matéria da escatologia bíblica, mas nós temos aí muitos bons professores, homens que ao longo de toda a sua carreira ministerial se dedicaram a esse tema e que também têm um conhecimento profundo. O que me causa bastante espanto é o que nós estamos vivendo agora, nesses últimos momentos da igreja. Ah? Então, você agora percebe que existe um trabalhar muito forte do mundo espiritual no sentido de tirar a credibilidade deste evento que tende a marcar a humanidade de uma forma nunca antes vista. Então, dentro daquilo que a gente conhece, um pouquinho do que a gente aprendeu, eu quero dividir um pouquinho também desse conhecimento com vocês, que também são duas lendas. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem de vocês, porque não é simplesmente fazer o programa, tá? É atrair as pessoas com temas versados e que realmente tragam para as pessoas o interesse de parar e nos ouvir. Glória Então, a Deus. Eu sou agradecido a Deus porque eu vejo que esse tempo, que é um tempo de tanta indiferença, Deus tem levantado homens, mulheres, muitas das vezes
que não tem nome, que não tem projeção nacional, mas que tem amor para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Parabéns. Sem amor, Glória a o que Deus. poderíamos fazer se o amor é o próprio Exato. Deus? Exato. Ele é a essência do amor. Meu Deus, Pastor? e ele transborda, né, Léo, aqui, né? Sim. Nessa mesa, Glória né, a nesse Deus. programa. Glória a Deus, O tanto que a sempre gente tem transborda. aprendido, Verdade. pessoas que a gente tem trago, tem aceito os nossos convites, né? Porque ninguém viria sem ter aceito o convite antes, né? Acredito eu, a gente não obriga ninguém, eu acredito que é uma obra do Eterno. Glória e se a Deus. veio é porque sentiu de Sim, vir e o ministrar E uma a palavra gente- do E Senhor. o que a gente oferece sempre é Cristo Jesus. É isso. Amém. Exatamente, essa é a ideia, essa é a proposta. Bom seria que todos entendessem isso. E nós estávamos conversando antes do início do programa. Os bastidores é forte. Os bastidores, eles trazem... Sim. Mas tudo isso, Guigo e Léo, nada mais é do que o reflexo do tempo em que nós estamos vivendo. Então, vocês percebam que hoje nós estamos conversando aqui e o mundo ele está vivendo uma instabilidade do ponto de vista internacional. Daqui a pouquinho nós podemos receber uma notícia de que os Estados Unidos provavelmente vai atacar o Irã. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso são especialistas que trabalham dioturnamente para enfrentar essa modificação comportamental que o mundo vem atravessando. E nós precisamos entender aonde essas peças se encaixam. Não para que nós tenhamos, por exemplo, aquilo que alguns aventureiros da fé querem fazer, estabelecer datas. Porque nós temos a Bíblia como a maior referência destes acontecimentos, e nós temos sinais bíblicos que nos fazem compreender isso. O próprio Jesus, ele mostra Israel como relógio de Deus para estes eventos do fim. Então, esses dias o meu filho me perguntou assim: pai, mas quando vai acontecer o arrebatamento? Eu disse para ele: olhe para Israel. Se você olhar para Israel, se você olhar para o que está acontecendo em Israel, você vai entender. E nós estávamos discutindo exatamente sobre as 70 semanas de Daniel e tentando explicar para ele, dentro do período bíblico, como é que isso se aplica. Porque não é uma coisa simples de se compreender. Não, por mais que eu seja didático aqui em tentar levar para os seus telespectadores o significado de cada uma daquelas profecias, por exemplo, proferidas por Daniel, nós passaríamos aqui um tempo muito longo e talvez não conseguíssemos esmiuçar talvez nem 1% do que a discussão propõe. Mas nós temos aqui elementos na Bíblia que não nos dão aqui uma data específica, mas elas nos mostram o que está por vir. É isso. Então, a ideia aqui não é você saber quando ele vai voltar, porque ele pode voltar hoje. A ideia não é essa. A questão aqui é saber, você está preparado para a iminente volta de Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu vou até fazer uma outra pergunta. Para você estar preparado, eu faço uma pergunta para você. Para crente e para quem não é crente. Ainda somos amigos de Jesus? Como assim? Leia João capítulo 15, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. É condicional. Perceba que a declaração de Jesus, ela não é impositiva. Ela não é obrigatória. E quando Jesus ele fala, e João transcreve isso, não é? A ideia ali é de justamente trazer o instituto da escolha. Cada um de nós tem a liberdade de escolher o que de fato nós queremos para o nosso futuro do ponto de vista espiritual. Glória a Deus. Pastor, posso abordar Apocalipse então? Tem algumas perguntinhas Não, aqui vamos já. lá, vamos tentar. Para aqui. honra e glória de Deus. Só fazer uma pergunta? Faz Porque duas. você vai entrar no Apocalipse. Antes também, só agradecer mais uma vez, pastor, por você ter aceito aqui o convite, estar aqui conosco. E você falou que daqui a pouco você vai tirar
terno e pregar, tudo, deixa o Espírito Santo te usar. Aqui Glória nós a estamos aqui Deus. para servir a Ele, não é para Glória a servir Deus. ninguém. Então, que Ele que comande Ele tudo aqui. cresça, né? Exato. A Sandra também, quando eu falei que eu estava aqui para aprender, ela falou, também estou aqui para aprender. Então, que a gente possa aprender junto e que todos que estão aí peguem a sua Bíblia, que é importante acompanhar o podcast com a Bíblia na mão. Porque só assim nós vamos realmente aprender de verdade, né? Glória a Deus. E o que eu queria só te fazer uma pergunta. Toda vez quando a gente fala de fim dos tempos, todo mundo já liga pro Apocalipse. Apocalipse é o único livro que fala do fim dos tempos? Não, a Bíblia toda fala do final dos tempos. Agora, de forma pontual. O livro de Apocalipse, ele talvez seja o resumo de tudo aquilo que a própria Bíblia ela vai demonstrando ao longo da sua história e da sua própria estruturação. O Apocalipse, então, seria o resumo final de tudo isso. Tanto é que a palavra Apocalipse está atrelado à ideia de revelação. Não? E essas revelações, elas são revelações pontuais. Porque o livro de Apocalipse ele é um livro cercado de muitas figuras. Então, você precisa ter uma leitura assertiva para que você não cometa o erro de interpretar o texto de forma equivocada. E aí nós temos aqui, ao longo da história da humanidade, principalmente a igreja, né? A igreja pós-moderna, ela tem experimentado, por exemplo, algumas situações em que pessoas se atrevem a trazer uma interpretação do livro de Apocalipse sem consultar quem escreveu o livro, o autor do livro. E quando a gente faz isso, a gente deixa de observar a ambiência espiritual e passa a querer dar uma conotação racional para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro de achados. É um livro de revelações.